Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema para a nossa reflexão de hoje é o meu subtítulo: Quem é a Rainha do Céu? Quem é a Rainha dos Céus? Vamos lá, bem rapidamente eu quero trazer para vocês aqui. Eu já tenho estudos relacionados a esse tema, tá? Então, quem não conhece este canal já pode entrar. Você vai digitar Carlos Zanino, entra, toque no sininho de notificações, a plataforma vai estar lembrando vocês dos próximos vídeos. Seu like ou dislike ajuda a alavancar este vídeo de hoje, melhora o canal, tá? E no rodapé o que você achou do assunto. Você pode até deixar aí algo que de repente não encontrou no canal, tá certo? Bora comigo então? Então vamos lá. Quem é a Rainha do Céu? A frase a Rainha dos Céus aparece na Bíblia duas vezes. Ambas, no livro de Jeremias, um dos profetas maiores do Velho Testamento. O primeiro incidente está em conexão, está relacionado às coisas que os israelitas, o povo judeu, estavam fazendo que provocavam ou provocariam a ira de Deus para aquele momento, para aquela circunstância. Famílias inteiras estavam envolvidas em idolatria, sempre foi assim, tá? De um modo geral, sempre foi assim. Até as crianças, elas buscavam madeira que os homens usavam para construir os altares para adorar falsos deuses. Até as crianças estavam envolvidas e aprendiam com seus pais, com seus avós sobre isso. Você vai entender melhor para frente. As mulheres estavam envolvidas a fazerem a massa para bolo e pães a serem oferecidos à Rainha do Céu. Tá? Então, assim, você vê isso hoje e sempre houve na história, essa questão de bolo, doce para oferenda, encruzilhada, altares, vai pegando aí, tá? Então, Jeremias 7:8 é uma referência que você pode estar lendo sobre isso também, porque você vai pegar aí na íntegra, tá? Pega Jeremias 7 em diante, o versículo é Jeremias 7:18, tá? Esse título refere-se a estar, tá? É esse nome mesmo, porque aqui ele está aqui como, como é que eu posso dizer, uma deusa assíria babilônica, tá? Então tá ligado muito a Astarote ou Astarte, tá? Você pode procurar aí no Google, você vai ter uma referência melhor, apesar que eu já tenho no canal, depois é só você procurar. Mas se você quiser uma resposta rápida, procura no Google o que é Astarote ou Astarte, tá? Aí é uma deusa dos assírios e babilônios, tá? Achava-se que ela era a esposa do falso deus Baal. Está muito envolvido com essas questões mitológicas, tá certo? Então está envolvido muito e tem essa conexão, também conhecido como Moloque. Moloque. A motivação das mulheres em adorar Astarote decorre da sua reputação como uma deusa da fertilidade, tá? Na história você vai sempre ver povos adorando deusas com esta finalidade, tá bom? Da fertilidade, não só a fertilidade da mulher, quanto a questão da agricultura e outras coisas mais, tá bom? Então vamos lá. Então entendemos aqui que essa adoração tinha essa motivação, tá? Basicamente como a deusa da fertilidade. Então eles faziam oferendas e altares e chamava essa deusa de Rainha dos Céus, tá? Olha que interessante. A adoração dessa rainha do céu era excessiva entre as civilizações pagãs. Então, dentro do paganismo e até mesmo dentro da cristandade, né? Nós vemos isso também como algo muito excessivo, tá certo? Entre as civilizações pagãs sempre foi e acontece até nos dias de hoje, tá? Infelizmente, tornou-se popular entre os israelitas também essa prática pagã, tá certo? Então, quando acontecia isso e havia aí sobrepujante, Deus intervia na história e na situação do seu povo para lhes ensinar algo que pudesse levar de volta a comunhão ao único Deus, Jeová, o Yahvé, tá certo? Em segunda referência, ou a segunda referência que eu tenho, já falei a primeira, agora a segunda,
A rainha do céu é encontrada em Jeremias 44, do 17 ao 25. Dá uma olhadinha lá, leia, por favor. Aonde Jeremias está dando ao povo a palavra que havia recebida do Senhor. Como um profeta, ele recebeu uma sentença, uma palavra de aviso, tá certo? Algo que era urgente ali, tá certo? Para a comunicação. Então vemos aqui acontecendo que ele lembra as pessoas de que a sua desobediência e idolatria causaram a ira do Senhor, o que ele iria puni-los em calamidade. Então aqui já era uma sentença e a ira do Senhor Yahvé, Deus Yahvé, Velho Testamento, estava agora acontecendo ou ia acontecer na vida dos israelitas, povo de Deus. Tá? Jeremias os adverte que maiores castigos viriam se não se arrependessem. Olha, havia uma sentença, mas castigos maiores viriam se eles não se arrependessem. Já havia uma sentença, haveria de acontecer calamidade, mas se não acontecesse uma mudança, coisas piores viriam na vida dos israelitas. Tá? Eles respondem que não têm nenhuma intenção de abrir mão da sua adoração a ídolos. Hoje vemos isso muito forte na cristandade. Nós vemos isso aí em todas as esferas da cristandade, de todo esse povo que diz que tem alguma coisa a ver com o cristianismo, que na verdade não tem nada de cristianismo bíblico, tem assim a ver com uma cristandade, né? São povos que ainda não foram despertados para conhecer somente Deus, somente o Senhor, tá certo? Essas pessoas ainda estão envolvidas em instituições, templos, denominações, catolicismo romano, espíritas e outras cositas más. E dentre elas também nós temos aí os Testemunhos de Jeová, o CCB, Sétimo Dia, Voz da Verdade e outros tantos, tá? Que ainda tem um envolvimento que não é direto com Deus, tá? Mas Deus está levantando essas pessoas, Deus está restaurando o seu povo, os seus escolhidos, aqueles que foram marcados com o Espírito Santo para a salvação eterna, tá bom? Então eles responderam que não havia intenção de abrir mão de adoração, prometendo continuar a oferecer libações à rainha do céu. Vai pegando, o catolicismo tem muito disso, o catolicismo romano tem a sua rainha, eles entendem que lá em Apocalipse fala a rainha do céu, essa deusa, essa mãe, e eles entendem que seja a Aparecida, que seja a Nossa Senhora, que seja, enfim, qualquer coisa assim com relação ao seu politeísmo, né, digamos assim. Vamos usar esse termo, politeístas, né, politeísmo. Então a igreja aí católica, apostólica, romana tem isso na vida deles também. Então Astarote, até mesmo ir tão longe quanto dar-lhe o reconhecimento pela paz e prosperidade de vez e uma vez por todas, porque eles iriam desfrutar dessa graça e dessa crença, dessa fé. Mas Deus estava chamando eles, por graça e misericórdia, para que eles estivessem de volta, estivessem voltando para Deus. Mas eles endureceram o coração e aí Deus aplicaria ali uma sentença. Não está claro onde se originou a ideia de que Astarote era uma consorte entre aspas, de Jeová, né? Não há base alguma aqui. Mas é fácil ver como a mistura do paganismo que exalta uma deusa como culto do verdadeiro rei do céu. Então trocaram o verdadeiro culto ao rei do céu pela rainha do céu, tá? Então o Senhor Jeová, Deus Yahvé, pôde assim levar a combinação e trazer aí que na verdade seria Deus e não Astarote, tá bom? Trazendo aqui para eles, através do profeta, mais uma vez a lembrança que somente havia um Deus, tá? E não deuses e deusas para adoração. Então eles estavam fazendo disso uma idolatria, tá? E já que a adoração de Astarote envolvia sexualidade, fertilidade, procriação, templo da prostituição, a relação resultante para a mente depravada seria naturalmente uma de natureza sexual. Normalmente ele está vinculado a esse cunho sexual, tá? Claramente a ideia da rainha do céu como um consorte, o amante do rei do céu, é idólatra e antibíblica, né? Então a ideia de consorte no sentido de amante, tá?
descarta totalmente, né? Isso é um mito, né? Isso é uma coisa absurda, tá certo? É antibíblico, é algo aqui chega a ser anátema, tá? Não há e nunca houve uma rainha do céu. Certamente há um rei do céu, o Senhor dos Exércitos, o Deus Jeová, o Senhor Yahvé. Ele é o único que reina e não compartilha o seu reinado, trono ou autoridade com ninguém. A sua glória ele não reparte com ninguém. A ideia de que Maria, a mãe de Jesus, é a rainha do céu não tem base bíblica nenhuma, mas decorre ao invés das proclamações de padres e papas a respeito dessa instituição romana, né? Então eles mentem até hoje, ou melhor, são enganados, tá? Todos eles. Enquanto Maria certamente era uma jovem mulher de Deus, no sentido de ser uma mulher separada, que temia a Deus, muito abençoada por Deus. Por quê? Porque ela foi escolhida para gerar o Salvador do mundo. Ela não gerou Deus, ela não é mãe de Deus, ela é mãe do Filho. No caso aqui, na sua humanidade, ela apenas foi uma progenitora. Podia ser uma outra pessoa com outro nome, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós vemos que Deus não muda a sua palavra. O divino de Deus não se mistura com o pecado, tá? E nem deve ser adorada, reverenciada ou venerada ou receber orações. Então, essa deusa, essa Astarote, essa deusa que os assírios, babilônicos, enfim, teriam e ainda tem, né? De uma outra forma, com outro formato, mas ainda existe, tá? Então, não se deve adorar, não se deve levar as orações a Maria ou qualquer outra deusa ou qualquer outra mulher, outra personagem, tá? Todos os seguidores do Senhor Deus recusam adoração fora desses termos, tá? Pedro e os apóstolos se recusaram a ser adorados, então nenhum homem, nada, nenhum objeto deve ser adorado. Atos 10, 25 ao 26, o 14, 13 e 14 novamente, então Atos 10 em diante, pode olhar, lei de carreirinha, tá? Os santos anjos se recusam a ser adorados. Apocalipse 19, 10 e o 22, 9. Até mesmo os anjos, tá? Não devem ser adorados. Há uma proibição, ok? Então você pode ler também essa passagem. A resposta é sempre a mesma: adore a Deus, somente a Ele, e somente a Ele prestarás culto e adoração. Adore ao Senhor. Oferecer adoração, referência ou veneração a outro que não seja Deus, isto é uma idolatria, isso é anátema. As próprias palavras de Maria no seu Magnificat, entre aspas, Lucas 1, 46 ao 45, demonstra que Maria foi um exemplo bíblico de fé, o que os católicos romanos não são. Se eles de fato seguissem o que Maria disse, o que Maria foi, eles não seriam idólatras, tá? Então revela que ela nunca enxergou a si mesma como imaculada e merecedora de alguma coisa, veneração, tá? Ao invés disso, ela dependia de Deus, porque dizia: Ele é o meu Salvador, somente Ele é o meu Senhor. Então todos devem pensar assim. Se o catolicismo pensasse, reconhecessem que Maria sim era mulher de Deus, eles estariam salvos. Além disso, o próprio Jesus emitiu uma repreensão leve a uma mulher que clamou: bem-aventurada aquela que te concedeu seios e que te amamentaram. Lucas 11, 27, respondendo-lhes: antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Tá certo? Ao fazer isso, ele cortou qualquer tendência para elevar Maria como um objeto de adoração e culto, veneração, pois com certeza pode ter dito: sim, bendito seja a rainha do céu, mas não foi isso que ele fez. Não há em nenhuma parte das escrituras sagradas, de Gênesis a Apocalipse, qualquer coisa que se refira, principalmente, obviamente, claro, do Novo Testamento, porque antes disso Maria não existia, correto? Então, a partir do Novo Testamento, sim, a mãe de Jesus em sua humanidade, tá certo? Então, mas não foi isso que ele disse. Ele disse o quê? Adore somente a Deus. A veneração, os pedidos, as orações, o culto, todo esse é feito em nome de Jesus e para Ele. Porque a Bíblia fala que para Ele, por todas as coisas que existem em sua formação, é dado a Ele, somente a Ele, todo culto, toda adoração, todo louvor. Não há rainha do céu, e as únicas referências bíblicas como rainha dos céus refere-se a uma deusa de uma religião idólatra e falsa, pagã,
Então, você que é católico romano, né, você ainda que não foi despertado para isso, então você deve conhecer esses assuntos, que é muito importante para que haja libertação e consciência das coisas que acontecem no meio religioso. Volto a lembrar, não sou, não estou, não faço parte, tá certo? Desse sistema religioso, dessas instituições religiosas. Eu apenas cultuo ao Senhor Jesus. Eu apenas faço isso, juntamente com todos aqueles que também estejam e que estão na mesma visão. Sempre respeitando todos e tendo com carinho todo mundo. Mas para andar junto tem que andar apenas com a fé em Jesus, em Deus, que é o nosso Salvador. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e tudo aquilo que você estiver fazendo. E até um próximo vídeo.